Deus eterno, Pai que estás nos céus, nós chegamos diante de Ti agora, Senhor Deus. Oh Senhor, te dando graças, Pai. Te dando graças porque Tu viu graça em nossa vida, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu renova as nossas forças do nosso levantar ao nosso deitar, Senhor Deus. Tu nos dá, Senhor Deus, a sabedoria que precisamos, quando Te convidamos, querido Espírito Santo, a estar junto de nós, porque Tu habita dentro de nós, e nós Te damos graças por isso, Senhor Deus, porque nós sabemos, Senhor Deus, que sem Ti não somos nada, Senhor Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus, e nós sabemos, Pai, que esta noite, Senhor Deus, como o presbítero Jader falou, grandes coisas Tu vais fazer no nosso meio, Senhor Deus. Porque tem, Senhor Deus, pessoas no nosso meio que precisam ouvir a Tua voz. Pessoas que precisam, Senhor Deus, ter essa mudança em sua vida, Senhor Deus. Ter a sua vida transformada, Pai. Porque só Tu, Senhor Deus, pode todas as coisas. Oh Senhor Deus, nós Te damos graças, Pai, porque nós estamos no melhor lugar para nós estarmos aqui nesta noite, Senhor Deus. Estamos na Tua casa, Senhor Deus, e nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor Deus, ouvir aquilo que Tu queres transmitir aos nossos corações. Usa, Pai, esse Teu servo que vos fala agora, Senhor Deus, com graça, com sabedoria, Senhor Deus. Põe as palavras, não as minhas palavras, Senhor Deus, mas põe as Tuas palavras, Senhor Deus. Assim nós oramos, Pai. Assim nós Te louvamos, Senhor Deus. E assim nós Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Pai. E por tudo que Tu vais continuar fazendo no nosso meio aqui nesta noite. Nós sabemos, Pai, que basta, Senhor Deus, nós abrirmos a porta do nosso coração para que Tu venhas falar através da Tua palavra. Aleluias, no nome de Jesus que nós oramos e assim nós Te agradecemos. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento, amados. Amados, nós vamos falar aqui essa noite no livro de Salmos. O livro de Salmos, que na língua hebraica, eu gosto muito de estudar um pouco da palavra, para que ela possa estar revelando aquilo que ela quer falar aos nossos corações. E a palavra Salmos, na língua hebraica, quer dizer Sefer Tehillim, que significa o livro dos louvores. Eu acho muito interessante quando nós temos autoridade vivida sobre um assunto e nós nos identificamos com aquele assunto através da palavra de Deus. Sefer Tehillim, livro dos louvores. Na sua maior parte dos 150 salmos, quase que 50% deles, ou seja, 74 salmos, foram escritos por Davi. E o restante dos outros livros foram autores como Asaf, como Moisés, como Salomão. Mas quem fechou, quem compilou, quem distribuiu o livro ali, juntou os livros, o livro de Salmos, foi Esdras, há 450 anos antes de Cristo. Esdras foi descendente de Arão, foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Ele era um escriba, e um escriba, ele dominava a escrita. O Salmos 1, queridos, nós vamos falar sobre o Salmos 1, que fala sobre as bem-aventuranças, os bem-aventurados. Talvez, irmãos, vocês já devam ter passado por esse salmo, porque ele está bem ali no meio da Bíblia.
Talvez você já leu, já meditou nesses salmos. Ali fala sobre a questão dos bem-aventurados. Nós vamos estudar um pouco esta noite sobre aqueles que seguem a palavra, aqueles que não seguem a palavra. Nos Salmos 1 a 6, ali diz assim: bem-aventurados o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja a folhagem não murcha. Os ímpios não são assim, porém são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, amados, bem-aventurados. Então isso me trouxe lá para trás, um pouco, quando eu não era convertido ainda. E aí começo a lembrar desse salmo, desse início: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, não segue o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e que não se assenta na roda dos escarnecedores. E aí eu fico me lembrando de um passado recente, quando não era convertido ainda, e como nós sentávamos à roda dos escarnecedores, nós nos detínhamos no caminho dos pecadores. Mas, amados, o que nós vamos ver aqui esta noite, nós vamos fazer um paralelo entre aquele que serve e o que não serve, o ímpio e o justo. Porque todos nós sabemos que a nossa origem, desde lá de Adão, ela é pecadora. Então nós vamos falar aqui essa noite daqueles que servem ao Senhor, daqueles que não servem ao Senhor. Mas a Bíblia diz que nós somos justificados, os justos, porque Deus fala que Ele conhece o caminho dos justos. Mas ali fala também que o caminho dos ímpios perecerá ou morrerá. Nós fomos, queridos, declarados justos não porque nós até falamos da justiça de Deus, mas nós fomos justificados por Deus, através de Jesus Cristo, que morreu naquela cruz. E ali diz que o véu foi rasgado, a culpa que estava sobre nós foi tirada, a culpa que estava sobre nós, ímpios, a culpa foi tirada do nosso ser, do nosso eu. Amados, a justiça de Deus, ela não vem por nós. A justiça não vem pelos nossos atos. A justificação, ela vem através de Jesus Cristo, que pagou um alto preço naquela cruz. E a palavra diz que Ele jogou no mar do esquecimento aqueles pecados que estavam sobre nós. E a palavra diz que Ele jogou no mar do esquecimento, e Ele não se lembra mais daqueles pecados que nós cometemos. Em 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se tornou novo. Já, queridos, os ímpios são aquelas pessoas insensíveis, aquelas pessoas que são indiferentes, que praticam o mal, muitas vezes por praticar o mal. E muitas vezes elas nem sabem que estão praticando o mal, mas estão praticando. Mas aí alguém pode perguntar: não somos todos nós iguais perante Deus? Não fomos criados à sua imagem e à sua semelhança? Sim, fomos criados. Mas, queridos, existe uma diferença entre aquele que vive de acordo com a palavra e aquele que desafia, que contraria a palavra de Deus. O próprio Deus, o próprio salmista nos diz isso ali no Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E nós podemos separar nesse Salmos 1, ímpios, pecadores e escarnecedores. Aqui fala de andar no conselho dos ímpios. Aqui andar significa uma associação casual, passageira. Aqui o salmista começa de forma bem clara, demonstrando como o homem deve se portar diante de Deus. Quando ele começa bem-aventurado. Bem-aventurado, amados, quer dizer mais do que felizes. Mais do que felizes. E é um termo muito utilizado lá em Mateus 5, quando Jesus fala no Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças. E ali fala: bem-aventurados os que choram, ou felizes os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, os puros de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição. Bem-aventurados ou muito felizes aqueles quando vos injuriarem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Quantos de nós estamos falando de Jesus? Quantos de nós falamos das promessas que Jesus tem para as nossas vidas? Será que nós estamos falando ou nós estamos nos omitindo muitas vezes daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas? Pois é, amados, é importante quando nós começamos a prestar atenção nas minúcias de Deus, nos pequenos detalhes. E a Natália cantou um hino agora aqui: te louvarei, não importam as circunstâncias. E esse louvor, nós estivemos aqui na sede essa semana, onde teve o velório da irmã. E foi muito emocionante naquela parte onde os filhos da irmã se juntaram à volta dela e cantaram: te louvarei, não importam as circunstâncias. Amados, é muito forte isso. Se a gente começa a pensar, como assim te louvarei, não importam as circunstâncias? Por quê? Porque nós sabemos a um Deus que nós servimos. E quando a Natália falava do testemunho do trabalho dela, eu lembrava da conversa que eu tive com a minha filha esta semana. E ela também trabalha na área da saúde. E, amados,
É chocante tudo que se vê, tudo que se vê dentro de um hospital, do que passa dentro de um hospital. E muitas vezes nós murmuramos. Nós murmuramos e falamos coisas que muitas vezes não deveriam sair da nossa boca. Mas quando nós, amados, nós começamos a ver esta realidade que a Natália falou aqui, seu testemunho, e essa realidade de pessoas que estão ali num leito, pessoas com menos de 40, menos de 50 anos, que não abrem os olhos, que para se comunicar, tem que se comunicar através de um pé. Pessoas novas. Então, amados, quantas coisas nós temos que estar melhorando. Porém, amados, voltando para cá, os ímpios são aqueles indiferentes que não se deixam moldar pela palavra de Deus. Pelo contrário, eles se deixam moldar pelos padrões mundanos, os padrões do mundo, que vão contra a vontade de Deus. Os bem-aventurados são aqueles que um dia renunciaram todo o mal. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás e as coisas novas vieram através do sangue de Jesus Cristo. Hoje, amados, nós vivemos numa sociedade cada vez mais permissiva. E nós, como cristãos, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser sal e luz aonde nós estivermos. E eu conversava com o irmão Jader no início ali, e nós, não é pelo nosso falar, mas é pelo nosso agir. As pessoas, elas têm que olhar para a nossa vida, não pelo muito que nós falamos, mas aquilo que nós vivemos e aquilo que nós testemunhamos. É isso que as pessoas, elas têm que ver Cristo em nossa vida. Seguindo o Salmo 1 ainda, não se detém no caminho dos pecadores. Aí o deter é diferente da caminhada. O deter é ficar, permanecer. É uma comunhão contínua. E ali diz que nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores. Nós sabemos, amados, que nós somos pecadores e somos imperfeitos. E nós estamos sujeitos ao erro. Mas nós sabemos, queridos, que o pecado, ele nos afasta de Deus. Sendo assim, de forma alguma, nós podemos falar aquilo que não agrada a Deus. Nós não podemos nos deter no caminho dos pecadores. E como eu falei no início, a palavra ela tem que falar ao nosso coração. E esse Salmos 1 falou comigo, porque disse: aquele tempo tu andava com ímpios, andava com pecadores, andava com os escarnecedores, mas hoje não mais. Hoje não mais. Nós devemos nos afastar da presença do maligno, porque a Bíblia diz isto, que nós devemos nos afastar da aparência do mal. Seguindo esse mesmo Salmos, vem a parte dos escarnecedores. Escarnecedores é o mesmo que zombar, é o mesmo que ridicularizar. Nós devemos ficar longe, porque assentar, aí sim é um pouco diferente. Quando nós nos assentamos, quer dizer que nós estamos gostando. É diferente de caminhar, é diferente de estar ao lado. Assentar
a roda dos escarnecedores, aqueles que ridicularizam, aqueles que zombam. Esses, amados, muitas vezes nem as pessoas que não estão no Evangelho ou não estão na igreja gostariam de estar com essas pessoas. Quem escarnece de Deus, das coisas sagradas, ou mesmo de outras pessoas, elas desagradam ao Pai. É como eu disse, são os ímpios da pior espécie, pois são arrogantes, são briguentos, são inimigos da paz e da ordem. E nós, amados, nós temos que não ficar com essas pessoas. Nós podemos até andar para aconselhar, porque muitas vezes pessoas que não são crentes, elas virão até nós, porque quando elas veem em nós Jesus Cristo, elas veem algo diferente na nossa vida, e elas vão querer conselhos nossos. Então, amados, nós não podemos ficar ali com essas pessoas. Nós podemos sim aconselhá-las. No Salmos 2, diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aqui, amados, nós temos a palavra ali que fala antes. A natureza do antes determina o meu amanhã. Quando uma pessoa não tem prazer de ouvir e de seguir os ensinamentos de Deus, considera-se que ela está perdendo a sua fé, ou teve uma morte espiritual. Nós precisamos meditar a cada dia na palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós vamos encontrar consolo, nós vamos encontrar o prazer que tem de estar ouvindo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Da mesma maneira, amados, como nós precisamos alimentar o corpo físico, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. No Salmos 3, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, amados. Aquele que é justo, aquele que foi justificado por Deus, ele sempre vai ter água. E hoje nós cantamos aqui sobre água, águas que descem dos rios. Água é fonte de vida. Água é o Espírito Santo na nossa vida. Jesus falou que quem nele crê, rios de águas vivas fluirão dele. Essa água, amados, é o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que tem a presença de Deus, ela vai dar os frutos na estação certa. Ela vai dar os frutos no momento certo. Parece muitas vezes ser impossível, mas Deus, Ele conhece o nosso coração. E no momento certo, nós vamos frutificar. Quem não quer ser uma árvore plantada junto à corrente de águas? Eu quero, você quer, irmão? Eu quero, amém ou não amém? E essa, amados, é uma metáfora que mostra que quem está junto de Deus e alimentando-se da sua sabedoria, ele vai produzir frutos, frutos do amor, frutos de arrependimento.
Até nós podemos citar a passagem lá de Mateus, de João capítulo 4, melhor, onde fala da mulher samaritana. E ali fala de água. Ali fala que Jesus estava no poço de Jacó, na hora sexta. E ele dispensou seus discípulos para buscar comida. E chegou uma mulher para tirar água. E aquela mulher estava tirando água e Jesus disse para ela: dá-me um pouco de beber. E ela disse: como tu podes, tu um judeu, falar com uma samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. E ali Jesus faz um volteio e diz que aquela água que estava ali, que ela estava tirando do poço, quem bebesse daquela água teria sede. Mas a água que Deus tem para nós, a água que Deus tinha para ela jamais tornaria a ter sede. E ela disse: então me dê dessa água. E Jesus disse a ela: vá e chama o teu marido. Vá e chama o teu marido. E ela disse: não tenho marido. E Jesus disse para ela: dissestes bem, 5 maridos tivesse, e o que tens não é teu. E aí a mulher se dobra e diz: agora vejo que és profeta. Amados, Jesus tem o melhor para nós. Jesus tem sempre a água viva, que é o Espírito Santo. A Bíblia nos diz que lá no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele pairava sobre as pessoas. Mas quando o véu se rasgou, o Espírito Santo começou a habitar dentro de mim e dentro de você. E é o Espírito Santo que faz a diferença. E ali no Salmos 4, diz que os ímpios não são assim, porém são como a palha que o vento dispersa. Aqui, amados, é importante nós observarmos que nem todas as plantas, elas sobrevivem. Como ali diz em Mateus também, Mateus 13, que fala da parábola do semeador. E ali diz que a semente foi jogada na beira do caminho e vieram os pássaros e levaram aquela semente. Outras caíram sobre as pedras, não tinha raiz e ela logo secou. Outras caíram sobre os espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram aquela planta. Mas porém, amados, uma caiu em terra boa. E a Bíblia nos diz que ela frutificou a 30, a 60 e a 100 por 1. Porém, amados, quando se trata de ímpios, que não se alimentam da misericórdia de Deus e escarnecem de Deus, nenhuma água corre por esse rio. E como diz a palavra, as folhas vão murchar e vão se tornar palha. No Salmo 6, diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios é um caminho que não vale a pena nós nem falarmos ou seguirmos. Nós temos que nos afastar desse caminho. Mas, amados, quando nós lemos: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcha. Então, nós vamos vendo a sequência desses salmos, e ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, antes do nosso prazer,
E aí diz, completando: ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, amados. Bem-aventurados, amados. Então o antes determina o meu amanhã. O antes determina como eu estou com Deus. Como está o meu antes na oração? Como está o meu antes no jejum? Como está o meu antes na igreja? Como o presbítero Jader falou, hoje chovendo. Éramos corajosos, nós somos corajosos de estar aqui. Mas nós não viemos pelo pregador A, pelo pregador B ou C. Nós viemos aqui pela palavra de Deus. E a palavra, irmãos, a palavra ela traz um renovo, ela traz um ânimo. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, há um renovo nas nossas vidas. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, há transformação. Quando nós nos deixamos moldar pela palavra. Porque também se nós chegarmos aqui na igreja com o nosso coração fechado, com o nosso coração que não se deixará moldar pela palavra, essa palavra ela vai entrar num ouvido e vai sair por outro ouvido. Mas quando nós chegamos na igreja, e nós estamos com o nosso coração receptivo, a palavra vai se tornar vida na nossa vida. A palavra vai se tornar algo de transformação na nossa vida. E nós vamos frutificar muito. Nós podemos dizer que quem honra pai e mãe, a Bíblia diz que vai ter longevidade. Como está meu antes? Como está meu antes? Eu tenho honrado pai e mãe? Eu tenho honrado os meus pastores? Eu tenho honrado o meu patrão? Eu tenho honrado o meu professor? Eu tenho honrado a minha esposa? Eu tenho honrado o meu esposo? Eu tenho honrado os meus filhos? Como está o antes? Lembre-se, amados, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então, o antes determina o nosso futuro. O antes determina como vai ser o meu proceder. Quando nós vimos uma pessoa com a cara amarrada, nós vemos que o antes dela não foi bom. Mas quando nós vemos uma pessoa com um sorriso no rosto, porque a Bíblia diz que o sorriso, ele formoseia o rosto. Quando nós vemos uma pessoa com um sorriso no rosto, nós podemos ver que o antes dela foi bom. Quem planta vento, amados, colhe tempestade. Nós somos muito influenciados hoje em dia por tudo que parece à nossa volta. Mas o futuro, ele pode ser transformado quando nós mudamos o nosso antes. E nós queremos mudar o nosso antes. Nós queremos ser aquela árvore plantada junto a correntes de água. Águas vivas, águas do Espírito Santo, água que vem e que vai mudar e que vai transformar aquela situação. Eu preciso ser influenciado por coisas boas. Nós precisamos ser influenciados por coisas boas, amados. A palavra diz que nós temos que ouvir todas as coisas e reter aquilo que é bom. O antes vai determinar o meu amanhã. A quebra de princípios, amados. Quem quebra princípios vai colher espinhos e abrolhos, como diz a palavra.
os filhos devem ouvir os pais. Aqui nós estamos falando de hierarquia. Quando Abraão disse para Isaac, para ele esperar a esposa, ele disse: o servo vai e vai trazer a tua esposa. E Isaac poderia dizer assim: não, eu vou, porque a esposa é para mim, o gosto é meu. Mas Isaac simplesmente obedeceu. Nós precisamos garantir o nosso futuro glorioso, amados, com a palavra de Deus. Nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ser submissos. Nós não podemos quebrar princípios. Amém, amados? Quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele não murmurou. Ele não murmurou. E quando ele foi para o palácio de Potifar, ali ele foi tentado pela mulher de Potifar. E ele disse não, que ele não queria pecar. Esse antes determinou o futuro dele. Na hierarquia ele foi o segundo homem mais poderoso do Egito. E ele foi governador do Egito. Como nós estamos cuidando do nosso antes? O nosso antes vai determinar o futuro, amados. O nosso antes determina quem nós somos. Eu lembro num tempo em que eu trabalhava lá no Polo Naval, o antes determinou o futuro. A promoção veio não pelo que eu era, mas pelo que eu plantei. O antes. Quando nós chegávamos ali, nós orávamos ao Senhor. E nós falávamos da palavra de Deus. Nós pregávamos a palavra ali no serviço. E o antes que determinou o futuro. É quando nós fomos promovidos. Então, amados, o antes determina o nosso futuro. Árvore plantada junto a correntes, que dá o seu fruto, nós podemos ver que a folha não murcha. Toda árvore que tem a folha verde, nós podemos ver que é uma árvore saudável, que é uma árvore que tem uma raiz forte. Como estão as nossas decisões? As nossas decisões, elas estão sendo pautadas no meu eu? Ou eu estou tomando a decisão baseada na palavra de Deus? Deus pode, e Ele quer mudar a história da minha vida e da tua vida, amados. Nós vamos estar encerrando a palavra. Que nós possamos meditar nessa palavra. E nós possamos chegar em nossa casa e nós meditarmos nesse salmo. Bem no meio da Bíblia. Salmos 1. Bem-aventurados. Bem-aventurados. São promessas, amados. São promessas que Deus tem para nós. E é interessante que Ele começa como bem-aventurados, por bem-aventurados, e lá no final Ele termina que Ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, amados? Que nós possamos ter a nossa vida transformada, que nós possamos ter a nossa vida pautada na palavra de Deus. Muitas vezes nós somos chamados a fazer determinada coisa, e nós dissemos: eu não sou capaz, eu não posso fazer. Mas Deus Ele nos capacita. A palavra diz que Ele capacita os seus escolhidos. Então, amados, que nós possamos a cada dia, quando nós tivermos um chamado, quando nós tivermos algo para fazer, não importa como, mas Deus vai nos capacitar.
Basta nós dissermos, que nem Moisés disse, eis-me aqui. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo cativo, Moisés disse, eis-me aqui, mas logo depois ele também disse, quando Deus disse que ele tinha que falar com o faraó, ele disse, eu não posso, porque eu sou pesado de língua, eu não sei falar, manda meu irmão. E Deus disse, sim, eu vou mandar o teu irmão, mas você vai à frente. Então, amados, que nós possamos ouvir a voz de Deus. Tantas vezes, as oportunidades elas são dadas. E nós vemos aqui, amados, uma igreja linda. Hoje eu trouxe a minha irmã, que é a primeira vez que veio aqui. E ela ficou assim, sem palavras com o que ela viu aqui. E eu disse, isso aqui é só a estrutura. Tu tens que ver como são as pessoas aqui. Que acolhem, pessoas que pregam a palavra, pessoas que cantam, que louvam ao Senhor. Isso não tem preço, amados. Isso não tem preço. Então nós precisamos, amados, crer nas promessas de Deus, sabendo que Deus tem sempre o melhor para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Mas, queridos, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que dar aquele passo e dizer assim, eu quero, eu posso. Tantos grupos estão surgindo aqui na igreja. Grupo de homens, grupo de mulheres, grupo de casais, que já tinham, mas voltaram às suas atividades, grupo de intercessão. Tantos grupos nós temos aqui. E nós temos que nos inserir nesses grupos, amados. Porque, volto a dizer, do que nós estamos nos alimentando, a fé vem por ouvir a palavra. E quando nós ouvimos a palavra, a fé começa a crescer. Nós começamos a querer mais. Nós começamos a querer mais de Deus. Mas nós conversávamos isso nessa semana no grupo de homens, e nós falávamos ali que nós precisamos abrir a nossa boca. Nós precisamos falar da vontade de Deus para as pessoas que não conhecem. Nós precisamos falar daquilo que Cristo tem feito em nossas vidas. Porque Deus, Ele quer o melhor, mas nós precisamos, como nós nos esforçamos para passar nos estudos, quando nós estudamos, como nós nos esforçamos para fazer o melhor na empresa, para nós recebermos uma promoção, aumentarmos o nosso salário, nós precisamos fazer isso na igreja. Nós precisamos fazer isso com Deus. E aí nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos, amados, encerrando por aqui, grupo de louvor pode chegar aqui. Que nós possamos, amados, nós possamos ter a nossa árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja as folhagens não murcham. E ali diz, ainda completando, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo aquilo que ele plantar, ele vai colher. Quando eu planto amor, queridos, nós vamos colher amor. Quando nós plantamos oração, nós vamos colher oração. Então, amados, nós precisamos dar esse passo. Quem não quer ser aquela árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto? Eu quero para a minha vida. Eu não quero ser aquela árvore esquecida no canto, naquele vaso, naquele canto que está ali, e é quando vê, não é colocado água, e aquela planta começa a murchar, ela começa a murchar, começa a perder o seu vigor. Por quê? Porque não recebeu os nutrientes, não recebeu a água no momento certo. Mas que nós, amados,
que nós possamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus. Se Deus, amados, se Deus se plantou aqui nesta casa, nesta igreja, vamos dar frutos aqui nesta igreja. Se Deus nos plantou aqui, Ele quer e Ele tem um plano para a nossa vida. E eu tenho certeza, amados, que pelo pouco tempo que eu estou aqui nessa igreja, eu tenho certeza que Deus tem um plano na minha vida. Ele não me trouxe aqui em vão. Ele me trouxe aqui porque Ele tem um propósito. E Ele te trouxe aqui nesta igreja, amados, porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele quer que da tua vida fluam rios de água viva. Ele quer que na tua vida passem água sobre a tua raiz. E Ele quer que a árvore floresça. Ele quer que a tua vida dê mais frutos, além do que você já está dando. Ele quer te trazer mais para perto dEle. Amém, amados? Então nós vamos orar essa noite. E Deus sabe de todas as coisas. Nós saímos da nossa casa com chuva, viemos aqui na casa do Pai, ouvir a palavra, cantar louvores ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus honra quando nós fazemos a nossa parte. Quando nós demos esse passo, quando nós demos esse passo para frente, Deus, Ele nos honra. Então, amados, se você quer e desejar que Deus possa fluir através da tua vida, mais do que Ele já está fluindo, que você possa vir aqui à frente, que você possa vir aqui à frente. E eu vou pedir para o presbítero Jada, ele está orando aqui pelos irmãos, porque Deus, Ele quer o melhor. Deus, Ele quer o melhor para as nossas vidas. Por quê? Porque Ele quer que a nossa vida floresça, que a nossa árvore frutifique. Mas para isso, amados, nós precisamos mudar as nossas atitudes muitas vezes. Nós precisamos que o Espírito Santo, Ele venha nos revelar. Ele venha nos revelar e nos dar mais da sua paz. Quem não quer que a sua vida seja moldada pelo Senhor? Quem não quer que a sua vida seja transformada a cada dia? Que as águas do Espírito Santo, elas possam fluir sobre a tua vida. Fique de pé nesse momento. Aleluia, Senhor Deus. Santo Espírito de Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, Senhor Deus. Nós te pedimos, querido Espírito Santo, que Tu venhas com a Tua graça, Senhor Deus. Que Tu venhas com a Tua misericórdia, Pai. Que rios de águas vivas possam fluir, Senhor Deus, através dessas pessoas, desses irmãos que estão chegando aqui à frente, Senhor Deus. Que Tu possa, Senhor Deus, renovar, Senhor Deus, as suas forças. Que Tu possa dar ânimo novo, Senhor Deus. Senhor Deus, que essas águas possam mover, Senhor Deus. Que elas possam fazer o mover na vida dos irmãos. Oh, Espírito Santo de Deus, nós sabemos, Pai, que Tu tens o melhor, Senhor Deus. Oh, Pai, graças Te damos, Senhor Deus. Graças Te damos, Pai, porque nós sabemos que Tu tens o melhor para aqueles que Te buscam. Nós ministramos, Pai, na vida desses irmãos, que as águas possam transformar, as águas do Espírito Santo possam transformar aquilo que precisa ser transformado, Senhor Deus. Muda toda sorte de bênção, Senhor Deus. Tudo aquilo que precisa ser mudado, Pai. Nós Te pedimos, Espírito Santo, Tu tens a liberdade agora.
Como falou o presbítero Jader no início do culto, grandes coisas Tu vais fazer aqui no meio, Senhor Deus. Que pessoas possam ser transformadas, Pai, transformadas pelo poder que há na Tua palavra. Oh, Senhor Deus, que águas vivas, águas do Espírito Santo possam preencher os corações aqui nesta noite, Senhor Deus. Ministra, Pai, nos corações, Pai. Tira, Senhor Deus, a sede espiritual, Senhor Deus. Oh, Pai, coloca, Senhor Deus, brasas, Pai, na boca dos irmãos, Pai, para que eles possam, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, a Tua vontade, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus. Vem aqui. Tu tens a liberdade de fazer a diferença no nosso meio, Pai. Oh, Deus, que nós possamos não sair daqui da mesma forma como nós entramos, Senhor Deus, mas que nós possamos sair daqui transformados, Senhor Deus. Porque, Senhor Deus, é aqui o lugar de transformação, Senhor Deus. Aqui é o lugar onde nós viemos nos alimentar da Tua palavra, Senhor Deus. Aqui é o lugar onde nós viemos buscar mais do Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós precisamos, Pai, tira a sede, Senhor Deus, porque rios de águas vivas fluirão, em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos aqui que tem pessoas que precisam ser sua vida transformada, precisam ter o toque especial do Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor Deus, não é nós que fizemos a mudança, Pai. A mudança é feita de dentro para fora, Senhor Deus. E Tu tens nós é que temos a chave. E essa chave, ela abre por dentro, Senhor Deus. Que nós possamos abrir a porta do nosso coração, para que Tu, Espírito Santo, possa entrar e fazer a morada, possa transformar, Senhor Deus. É isso que nós oramos, Pai. E é assim que nós oramos, Senhor Deus. Oramos por transformação, Pai. Ó, Senhor Deus, bem-aventurados o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes, que no devido tempo dá o seu fruto. Em nome de Jesus, que nós possamos dar, Senhor Deus, os melhores frutos. Que nós possamos dar, Senhor Deus, o melhor que nós temos. Em nome de Jesus, assim nós oramos. E assim nós te agradecemos, Espírito Santo, por tudo que Tu tens feito e vais continuar fazendo aqui nessa igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Jesus. Amém. E as palmas louvam o Senhor. Amém, amados.